Bom, olá, tudo bem? Eh, Nos últimos tempos, desde que começou a campanha eleitoral, essa campanha eleitoral, na minha visão, ela começa já em 2013. Essa campanha eleitoral que resultou na eleição pela primeira vez, né, de um líder, um representante de um projeto conservador, alguns chamam de direita, eu preferia dizer conservador, porque em verdade, etimologicamente ou filosoficamente, esse cara que foi eleito presidente da República, militar, provém das forças militares, sempre foi um estatista, sempre defendeu ideias do estatismo, de acordo com a doutrina dos que assumiram o poder depois de 1964, durante a ditadura, que aliás foi o regime que mais estatizou, né? Era quase que um regime socialista. Achava que o Estado tinha que se meter em tudo e criou 1000 empresas, empresas de fabricação de remédio, empresas de abastecimento, empresa de promoção de cinema, Embrafilme, enfim, uma série de empresas. Então, o Jair Bolsonaro, a origem dele é esta. Recentemente se converteu ao liberalismo, a ideia de que o Estado tem que se retirar de determinadas funções que historicamente a iniciativa privada tem muito mais competência. Mas há muito tempo começa essa campanha que resultou na eleição dele nessa, digamos assim, inclinação do país para um projeto conservador. E amigos me escrevem preocupados, amigos que tenho aqui no Brasil e fora do Brasil. Ainda ontem a professora Maria Margarida Marques, da Universidade Nova de Lisboa, com quem nós temos uma parceria. No passado organizamos um livro, esse livro aqui, ó, Racistas São os Outros, Contribuição ao Debate Luso-Tropicalista em África, Brasil e Portugal, organizado por Danila de Jesus, por mim e pela professora Margarida Marques. Ontem ela escreve uma mensagem para mim preocupada, um certo ar de preocupação, ela dizendo aqui, deixa eu olhar o e-mail dela, professora Margarida, que trabalha com a questão das migrações, analisa a ascensão da direita nos países europeus, muito preocupada com isso, né, com o que está acontecendo na Hungria, nos países escandinavos, na Itália, mesmo na Espanha, né, a direita tomando poder, na Alemanha. Então ela escreve para mim dizendo: Fernando, eu tenho alguma expectativa em relação ao comportamento das instituições brasileiras. Veremos, ou seja, veremos se as instituições brasileiras sobreviverão a esta ameaça que supostamente Jair Bolsonaro e sua entourage representa para a democracia no Brasil, para as instituições no Brasil. Eu tenho também debatido isso com alunos em sala de aula e outras pessoas. Uma amiga também lá da Alemanha, diante do resultado eleitoral, dizendo: olha, que péssima notícia. Eu até respondi a ela dizendo que talvez o diabo não seja tão feio quanto se pinta ou quanto se diz dele. As instituições brasileiras, desde 1988, têm resistido a várias tentações, como foi o caso de Fernando Collor de Mello, né, tentações autoritárias. Ele sofreu impeachment. Você vê que também, durante todo o período do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e depois de Dilma Rousseff, as instituições democráticas brasileiras foram ameaçadas. O que foi aquilo conhecido como Ação Penal 470 ou Mensalão do PT, se não uma tentativa de desqualificação das instituições democráticas, na medida em que ficou constatado que um dos poderes da República, que é o poder executivo, estava comprando com dinheiro, inclusive dinheiro desviado de empresas públicas, ou seja, dinheiro público, comprando os deputados, comprando votos com os deputados na Câmara dos Deputados, ou seja, aliciando os deputados. Isso foi amplamente comprovado e isso é um atentado às instituições democráticas, que um poder da República interfira no funcionamento do outro a partir de um aliciamento, inclusive monetário.
Durante esse período também, o partido indicou vários ministros para um outro poder, né, porque é prerrogativa do presidente indicar membros do Supremo Tribunal para o Supremo Tribunal Federal, e o partido ficou surpreso quando esses indicados por ele para assumir funções de ministro do Supremo Tribunal Federal agiram com uma certa autonomia, com uma certa independência. Veja o caso, por exemplo, do meu colega Joaquim Barbosa, com quem desfrutei algum convívio pessoal no tempo em que morei em Nova York, como visit escola lá da NYU, New York University. Né? Ele foi indicado e esperava-se que ele baixasse a cabeça, ele que foi o relator do mensalão, baixasse a cabeça. Ele foi execrado pela militância de esquerda ou a militância petista, exatamente por ter demonstrado autonomia no seu trabalho enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sei se Joaquim Barbosa é o melhor exemplo, porque vimos agora recentemente a declaração dele pelo Twitter, apoiando exatamente o Fernando Haddad, dizendo que ia votar em Fernando Haddad porque o outro estava com medo do outro projeto. Então é uma coisa meio confusa. Mas o que eu tenho afirmado, tanto para os meus alunos quanto para esses amigos, é de que as instituições que emergiram da Constituição de 1988 têm demonstrado provas de resistência a essas tentativas. E, claro, nós vamos ser testados agora com Jair Bolsonaro e sua entourage, né? Se de fato nós temos uma sociedade civil, se de fato as instituições da República elas estão sólidas, com capacidade de resistir às ameaças que representariam o governo Bolsonaro, né, de amordaçamento da imprensa. Ainda ontem ele acabou de ganhar a eleição, começa a fazer declarações estapafúrdias contra a imprensa independente, atacou um dos maiores jornais do Brasil, que é o jornal Folha de São Paulo. Quer dizer, eu quero atribuir isso a um arroubo de ocasião, porque ele terá problemas se fizer esse tipo de enfrentamento à imprensa, porque haverá uma reação, aí não somente de um veículo, quer dizer, é a instituição imprensa que estará em risco se ele tentar, por exemplo, estrangular um jornal da importância que é a Folha de São Paulo. Então, o que eu tenho respondido para esses colegas, tanto na Europa, que me escrevem, como nos Estados Unidos, é isto. Tem uns colegas lá em universidades americanas, como o meu amigo Bernie Reiter e o Scott Hicks, que acabam de editar e lançar agora esse livro, The Making of Brazil's Black Mecca. Neste livro há um capítulo que eu escrevo, que eles me convidaram para escrever, sobre a situação da Bahia, né? A Bahia nesse período de democracia que vivemos. Quer dizer, eu dizendo que a Bahia é uma espécie de escravolândia. Aliás, aqui está este livro com dados sobre a situação da Bahia, a situação de pobreza, que é comum essa região do país, do Nordeste, e particularmente a Bahia. Tanto a pobreza resiste na Bahia, apesar de a Bahia estar sendo governada por um projeto dito progressista, que eu chamo populista, do PT, já há 13, 14 anos, né? E a estrutura econômica e de poder nesse estado, que é a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, a Bahia tem mais de 14 milhões de habitantes. Aqui cerca de 8 milhões de pessoas dependem do Bolsa Família. Em agosto de 2018, agora, vésperas da eleição, havia cadastradas no sistema de Bolsa Família, no Ministério de Desenvolvimento Social, nada menos do que 1,83 milhões de famílias baianas. Isso representa o quê?
São quase 3 milhões de famílias com renda per capita familiar entre R$ 85, ou seja, $20 por mês, a meio salário mínimo. Quer dizer, quase a metade da população do estado da Bahia é dependente do Bolsa Família, e isso se repete na região Nordeste como um todo. Quer dizer, o quarto maior colégio eleitoral. Enquanto isso, também a situação de violência letal. A Bahia é um dos estados mais letais, principalmente para a juventude, particularmente a juventude negra. Quer dizer, é o estado que lidera o número de homicídios, e o governo que está aí desde 2006, a partir da eleição de Jacques Wagner, que é homem da cúpula do Partido dos Trabalhadores, que esteve agora na coordenação da campanha de Fernando Haddad, para o segundo turno, os índices de mortalidade e de violência só têm aumentado. É o estado com o maior produto interno bruto da região Nordeste, ou seja, é um estado rico, com uma grande concentração de riqueza, mas essa riqueza não é distribuída, a não ser que seja distribuída para os mesmos. Veja como Jacques Wagner entrou no governo, ele como sindicalista, e como é que ele sai do governo, ou seja, a riqueza é distribuída para os mesmos, o que lembra muito a fábula de George Orwell, a Revolução dos Bichos, né? Existem os iguais, mas existem os mais iguais. Danila está passando para lá e para cá. Um abraço.